Vapo, vapo, vapo! Estamos de volta! Muito bem, se eu não me engano, essa é a aula de número 9. Acho que é na aula 9. Então, vamos dar continuidade. Em resumo, nós vimos um pouco da história de redes, nós vimos começando com os barramentos, aliás, com as topologia barramento e anel, vocês viram ali. Depois a gente deu uma pausa nisso e entramos em comutação. Aliás, aí depois a gente entrou na arquitetura Ethernet, né? Que aí a partir dela mudou muita coisa. Aí começamos a estudar comutação de pacotes, comutação de circuitos de pacotes, tá? E aí agora sim a gente volta no assunto de topologias, tá? E a topologia que foi lançada após a arquitetura Ethernet, ou junto com a arquitetura Ethernet, a topologia estrela, tá? Muito bem, a topologia estrela. Deixa eu só baixar o som aqui. Muito bem. Já tomou seu café, já falou com seu marido, você agora está estudando, fala para ele, enquanto ele está lá comendo, sei lá, linguiça frita e tomando Coca-Cola, com a teta do tamanho de uma morsa, lá no sofá, assistindo Animal Planet, você está aí estudando informática com o professor, para ficar fera, para dar um fim nessa vida, né? Falar, olha, quer saber? Vaza, vaza. Muito bem. Vamos, então, continuar com a topologia estrela. Solta a vinheta. Muito bem, galera, estamos de volta então aqui com a topologia estrela para você. Muito bem, falei agora igual aqueles narradores de futebol FIFA na internet. Esses adolescentes hoje em dia parece que tem Red Bull no sangue, né? Muito bem, olha só, vamos lá. Topologia estrela é essa aqui. Bom, da topologia estrela, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte, tá? Ela é a topologia mais utilizada hoje no planeta Terra, né? Ela é uma topologia que tem um concentrador, ao contrário das outras topologias, a topologia anel barramento, ela tem um concentrador, tá? Ela tem um concentrador. Então, nesse concentrador você pode colocar aqui o hub, você pode colocar o switch, tá? Você pode colocar aí, sei lá, pode colocar aí um repetidor, tá? Pode colocar um repetidor. Então, é normal você ter aí a figura do concentrador nessas redes do tipo estrela. A rede estrela, como você percebe também nessa imagem, deixa eu só voltar a minha imagem aqui. Como você percebe aqui nessa imagem, ela... Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Tá. Você percebe que cada nó, ou cada rope, né, ou cada estação, ou cada nó é ligado no seu concentrador. Então, o caminho não é mais compartilhado. Agora, todos ficam concentrados como o próprio nome já diz, no concentrador, que pode ser um hub, switch, um repetidor. No caso, os concentradores mais usados em redes da topologia estrela, tá, pessoal, é o hub e o switch. E o melhor de todos é o switch, tá? Mas a gente vai estudar sobre o hub, sobre o switch, sobre o repetidor. Então, assim, ó, você percebe, então, que a característica disso é o seguinte: se um computador A quiser mandar uma informação para o computador B, a informação vai exatamente para quem tem que receber. Ó. A informação sai daqui e ela é direcionada a quem tem que receber a informação. Tá? As outras estações não recebem a informação. E quem faz esse direcionamento é esse carinha aqui, é o concentrador. Só que aí tem um detalhe, depende do concentrador. Tem concentradores que funcionam como um barramento, ou seja, eles apenas distribuem informação na rede e quem tiver que pegar a informação que pegue, né?
Ah, professor, mas é tipo uma rede, ele funciona em barramento, mas dentro da topologia estrela exatamente. Um exemplo disso, o hub. O hub, ele não direciona exatamente para a estação que tem que receber. Ele concentra todos os cabos ali, né? E a informação chega no hub e aí ele pergunta quem que é quem, né? Mas nisso a informação já passou para todo mundo. Ou seja, neste caso do hub, a gente vai ver aqui, tá? Como ele distribui para vários caminhos na rede, ele não distribui exatamente para quem tem que receber. O hub ele não é muito usado na topologia estrela. Ele foi usado, mas ele não é eficiente. Por quê? Porque o hub, ele fazendo isso, de mandar para vários na rede, ele faz o que a gente chama de o quê? Broadcast, tá? De broadcast, que é o que é broadcast na rede? É você enviar uma informação para vários lugares, é uma difusão, né? A gente chama isso aqui de difusão. O broadcast também é chamado de difusão. Mas isso o hub. Mas nós iremos ver sobre isso lá nas aulas de dispositivos, quando a gente vai falar do hub, do switch, então não esquenta com isso. O que mais você precisa saber? Então aqui, ó, topologia estrela. Deixa eu só apagar aqui. Próximo slide, o que você vai ver então, ó, topologia estrela é uma topologia física mais usada hoje, tá? Todos os micros são interligados fisicamente a um componente, o concentrador ou nó central. Importante saber esse nome aqui. Algumas provas não chamam de concentrador, sim de nó central, tá? Fácil de implementar e permite topologias lógicas diferentes. Sobre isso aqui, é o seguinte, a rede... Tem uma rede, tá? Deixa eu mudar um pouco de cor aqui, senão o povo vai falar, nossa, você só usa rosa, né? Ó, tem uma rede chamada, anota aí, Starbus, tá? Starbus. A gente vai falar sobre ela depois. A rede Starbus é uma mistura de rede estrela com árvore, tá? Com a rede árvore. Então, a topologia estrela, essa característica da topologia estrela de concentrar tudo num cabo, né? Aliás, tudo em um concentrador e a partir daí distribuir na rede, ela permite ser interligada com outras topologias também, tá? E a Starbus é um exemplo dessas topologias, que é a topologia em árvore ligada na estrela, tá? Muito bem. Opa. Aí. Deixa eu tirar esses riscos aqui. Aqui um exemplo do que a estrela faz, tá? Ó, a informação está saindo aqui do computador A, vai para o computador B. Você percebe que o concentrador vai ler esse quadro, ou seja, vai ler esse datagrama, tá? Porque todo pacote, pessoal, é dividido em datagramas. Isso, como eu falo para vocês. Ah, professor, mas aquele negócio da comutação de pacotes não é só para internet? Não, pessoal. A comutação de pacotes é feita tanto em rede local ou na internet, tá? Como nós estamos estudando aqui redes locais, né? Redes em prédios, porque o estudo de rede é rede local. A gente não está aqui muito falando da internet. Então, numa rede local, a comutação de pacotes ela é feita também. Ela não é só feita na internet, como em rede local. Então, o que acontece? Um switch, por exemplo, se você bota aqui um switch, tá aqui no meio, ele vai ler o quadro, ele vai saber para quem aquela informação é direcionada. Um switch, um roteador. Já o hub, não. Tudo bem que você tem um hub hoje, um hub inteligente, tá? O hub inteligente ele já faz essa leitura. Mas o switch ele é mais completo, porque o switch ele tem um detalhe, ele lê o endereço MAC. O switch ele lê o MAC, ou seja, ele não fica perdendo tempo de perguntar qual IP. Ele já lê o endereço MAC e encaminha. Por isso que hoje topologias, redes estrelas dentro de uma empresa com o switch, ela é muito mais rápida, a informação é direcionada. Porque o que acontece? Somente esses dois aqui, ó, vai ter o quê? Vai ter transmissão de dados, enquanto a informação está indo e voltando.
entre esses dois. Os outros estão liberados, ó. Esses outros dois aqui estão liberados para fazer qualquer coisa. Então, é diferente numa topologia, por exemplo, a NEL, que a informação passava por todo mundo, deixando a rede pesada, ou até na barramento, que a informação era enviada em broadcast para todo mundo, deixando também a rede congestionada. Na rede estrela, não, a rede fica lenta, aliás, a rede fica livre, fica rápida, não fica congestionada, porque a comunicação é só entre esses dois. Porque quem faz a distribuição é quem? Quem faz a distribuição é o switch, né, é o concentrador que vai ler para onde a informação vai utilizando a comutação de pacotes, tá? Eu sumi aqui, tá? Utilizando a comutação de pacotes. Muito bem. Característica aqui da rede estrela que eu quero que você armazena aí. Características da rede estrela. Ó, deixa eu só voltar aqui. Ó, características da rede estrela que eu preciso que você, da rede estrela, ou seja, da topologia estrela, que você armazene aí, né, que é importante aí para a prova, tá? A topologia estrela era caracterizada por um elemento central, como nós já vimos, um hub, um switch, por exemplo, tá? Que gerencia o fluxo de dados, tá? Da rede, estando diretamente conectado ponto a cada nó. Daí surgiu a designação estrela. Por isso que a gente chama de rede estrela, porque na verdade ela é cada conexão é um ponto no nó, né? Formando realmente uma estrela. Então aqui, ó, tá? Se você olhar bem o desenho, ela tem essa característica, ó. Isso aqui liga aqui, esse cabo liga aqui, esse cabo liga aqui e esse cabo liga aqui, estão formando então uma estrela, tá? Então por isso dá esse nome, topologia estrela. Muito bem. Ô, professor, eu preciso saber o desenho? Precisa, sim, senhor, saber o desenho. Ah, você não está colocando os desenhos aí só para encher linguiça? Não, o professor não dá aula para encher linguiça, tá? Então, assim, ó, eles podem, já vi caindo em provas, deles colocarem o desenho, esse desenho que está aí, mas, né, sem muita informação, só essa imagem, e perguntar que tipo de topologia é essa. É barramento, é estrela, anel, é árvore? Você tem que saber através do desenho, tá? Então, essa é a estrela. Que mais se saber da topologia estrela? As informações trafegam na rede em um host para o outro. Toda a informação enviada no nó para o outro é enviada primeiro ao dispositivo que fica no centro da estrela, como nós já vimos, o concentrador. Portanto, os dados não passam por todos os hosts, isso é uma coisa importante, ou seja, a rede acaba ficando mais livre para outros processos. O concentrador encarrega de encaminhar o sinal, especificamente para as estações solicitadas, economizando tempo, tá? Então a rede fica muito mais rápida. Exceto o quem? O que eu já tinha falado, o hub, tá? A não ser que seja o hub inteligente, tá? O hub inteligente, mas isso aí é outro caso. Por padrão, o hub ele funciona em broadcast, então ele meio que só quebra um galho ali. Ele não faz o que a rede estrela tem que fazer mesmo. Que mais? Olha só, pessoal. A rede estrela, ela foi lançada junto com a arquitetura Ethernet, tá? Ela foi lançada junto com a arquitetura Ethernet. Evidentemente, na arquitetura Ethernet, você tem a figura do cabo de rede. Então, qual que é o cabo de rede que foi lançado com a arquitetura Ethernet? Então, se alguém falou coaxial, se mata. Não. É o que? Par trançado, 10 base 2, né? Então, o cabo 10 base 2, que é o cabo que a gente vai estudar mais para frente, não precisa se preocupar com isso agora, é o cabo padrão da topologia estrela. Então, anota isso aí, o cabo par trançado. Tá aqui. Fácil de implementar e gerenciar, né? O que acontece? Na topologia estrela é fácil de você gerenciar, porque como todos os nós são ligados em um concentrador, vamos supor que você, a empresa né, na qual a pessoa trabalha, fala assim, a partir de agora, o protocolo que a gente vai usar
não vai ser mais o TCP/IP aqui na nossa rede. A gente vai usar o protocolo, sei lá, NetBus, por exemplo, né? Ou Frame Relay. Frame Relay também pode ser usado, apesar de ser usado mais em circuitos. Ah, eu vou usar o Frame Relay. Ah, então eu vou ter que trocar em cada computador o protocolo de TCP/IP para Frame Relay? Não, você vai lá no concentrador e troca. Então, tudo que você quiser fazer numa rede estrela é no concentrador, tá? É sempre no concentrador. Que mais aqui? Esse aqui também é tolerante a falhas, tá, pessoal? Se um nó der problema, o outro continua funcionando. Isso aqui a gente chama de rede tolerante a falhas. Então, ou seja, ela consegue se livrar de falhas caso aconteça alguma falha, tá? Muito bem. Tá, que mais? Toda a comunicação é feita pelo concentrador, já vimos isso, funciona no modo passivo e ativo. Aí o cara que está lendo isso fala, meu Deus, o que é isso, né? Aula de sexologia. Então, assim, existem redes estrelas no modo passivo, onde, na verdade, elas não têm um concentrador, é feita uma ligação em estrela de uma ponta a outra, né? E aí uma conexão ligando esses cabos. Então, os computadores são ligados entre si, eles não têm um concentrador, esse é o modo passivo. Não é tolerante a falhas nesse tipo de coisa, então se der algum pau no pacote, não tem ninguém para tratar o problema no pacote, né? Por quê? Porque não tem um concentrador e a rede se torna um pouco mais lenta nesse caso, tá? No modo passivo. É muito usado isso em transmissões ponto a ponto. Então a rede estrela passiva é usado muito em redes ponto a ponto, tá? No passivo. O passivo são as redes ponto a ponto, que a gente chama de peer-to-peer, né? P2P. P2P, redes ponto a ponto. Tá? É um nó ligado no outro. Nós ligados entre si. Tá? Muito bem. E o ativo é o padrão, tá? O ativo é a nossa. Esse é o padrão. O ativo é o padrão. É o que a gente usa, um concentrador. Então, sempre falar assim, ó. Rede topologia estrela passiva usa P2P, ponto a ponto, conexão de um computador no outro direto. Ativa com concentrador, tá? Então, sem muito mistério nesse ponto aí. Tá, aí, continuando. Usa-se geralmente switch, tá? Tem pessoas que utilizam maconha, droga, essas coisas. Aí, em algumas aulas, o cara lê isso, uma vez ele perguntou, o suíte não é um quarto com banheiro? Eu falei, isso mesmo, continua nessa pegada. Então, vamos lá. Continuando aqui. É o padrão de arquitetura, é do padrão de arquitetura Ethernet, então, tranquilo. Também pode ser implementada como Starbus, que é aquela rede estrela com topologia árvore, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Rápida, eficiente, na verdade aqui é fácil de implementar, serviços de protocolos que afetem todos os nós, tá? Então isso aqui a gente já tinha falado sobre isso. Então se você quiser mudar um protocolo na rede, você muda direto do concentrador, então tá tranquilo, tá? Muito bem. A aula de rede, pessoal, ela é uma aula maçante, tá? Porque a aula de internet, ela é uma aula legal porque nós usamos no dia a dia. Rede de computadores você não usa no dia a dia de modo prático. Você vê isso por trás, é uma coisa muito back-end, né? Então, por isso que a aula se torna maçante, porque é uma coisa muito, assim, você tem que ficar se imaginando como que é a coisa, porque você não vê isso funcionando. Já a internet, não. A internet você vê funcionando, você usa muitas coisas durante o dia, né? Então, por isso que a aula é bem maçante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim. Continuando aqui. Desvantagem, né? Usa muitos cabos, tá? Uma vez que é da estação até o concentrador. Bom, isso é um fato importante.
Se perguntarem na prova que a rede estrela quase não usa cabo nenhum, tá? Usa bastante cabo, tá? Ó, para cada computador é um cabo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Cabos diferentes, conexões diferentes. O computador pode estar a 100 metros de distância um do outro, é um cabo de 100 metros. Outro cabo de 100 metros, né? E assim vai, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa importante, questão de largura do cabo, tá? A gente vai estudar cabeamento. No cabeamento, a gente vai falar, que é o cabeamento estruturado, a gente vai falar sobre características de cada cabo. O par trançado é 100 metros no máximo. Então, se perguntar assim, na topologia estrela, a ligação do concentrador ao nó central é de 150 metros. Não dá para fazer isso. É 100 metros no máximo, tá? Aí só dá para fazer isso se lá na ponta tiver um repetidor ou um outro switch, tá? Ou um outro switch para você fazer isso. Então, cada nó é 100 metros, tá? Do concentrador até o nó. 100 metros do concentrador até o nó, porque o cabo é o par trançado. Mas a gente vai ver isso mais para frente, precisa anotar isso agora, tá? Relaxa, toma seu café. Que mais? Aqui, ó. Então, desvantagens, muito cabo, como a gente já falou aqui. O preço acaba sendo alto devido ao custo do concentrador, realmente. O switch, tá? Que é o que a gente usa mais em rede estrela, ele é um equipamento caro, tá? Então, e às vezes, dependendo do tamanho da empresa, pensa numa empresa que tem, sei lá, aqui tem a Intelbras, que é uma empresa gigante, tá? E a Intelbras tem, evidentemente, o sistema de redes ali. Então, você tem 100 computadores. Então, você vai ter que ter, além de ser cabeamento adoidado, muito, como cada cabo tem essa distância de 100 metros por padrão, então a cada 100 metros você tem que colocar um switch, né? E dependendo do tamanho da empresa, isso vai ficar muita coisa. Então, se você pegar do concentrador até uma estação que tem uma distância de 1 quilômetro, cara, é cabo pra caramba, né? São aí 10 jogos de cabo com mais 10 concentradores, né? Então, o custo operacional desse tipo de rede, ele é alto, tá? Ele é alto. Que mais que ele fala aqui? Que eu coloquei aqui. A avaria no concentrador afeta toda a rede, tá? Isso aqui é uma coisa importante também que eu queria que vocês anotassem, que é o seguinte, né? Se perguntarem na prova, pessoal, que se um nó estiver com problema na rede, afeta a rede toda, sim ou não? Errado, não afeta a rede toda. Na estrela, não. Se um computador tiver problema, os outros continuam funcionando. Por quê? Porque o computador não é ligado diretamente nos outros. É ligado a um concentrador. Agora, quem que é o cara que concentra todos os outros computadores? O concentrador, ou seja, o hub ou o switch. Se der pau num dos dois, a rede inteira cai. Então, o concentrador é muito importante deixar ele sempre ligado, sempre funcionando perfeitamente. E aqui, em observação, mas de uma forma geral, é a rede mais utilizada hoje em dia dentre todas as redes locais, tá? Então essa é a topologia estrela e a próxima que a gente vai falar é a mista e depois as outras, tá? Muito bem, então ó, topologia estrela finalizou aqui com as informações mais importantes. É a topologia padrão nas redes locais hoje. Utiliza comutação de pacotes, utiliza TCP/IP. Não esquecer que utiliza roteador, switch, hub como concentrador. É uma rede rápida, eficiente, né? Só que tem um custo operacional muito grande e direciona exatamente para quem tem que receber na topologia estrela utilizando switch, né? Então, basicamente é isso, não tem muito o que falar da estrela, eu até já estendi muito, certo, galera? Então, beleza. Próxima aula, então, vamos falar das outras topologias, a topologia híbrida, a topologia mesh e também a topologia em árvore. É isso aí, galera. Foco nos estudos, perseverança, resiliência, persistência. Até mais.